E sobre o Reino Unido, de onde você vem? O que diz a eles? Eles enfrentam uma ameaça que muitos ignoram. Eles percebem lentamente que os dominós estão caindo. Não é só incompetência do governo, é traição. Uma grande parte do meu problema com a forma como a mensagem judaica é divulgada hoje em dia. A mensagem comum para as comunidades judaicas é que lutamos contra o antissemitismo, mas sem fortalecer os judeus e ensinar a amar e defender nossa identidade, isso não será tão valioso quanto deveria. E comigo no estúdio esta semana está uma amiga, Sami Yahud, uma ativista incrível e também fundadora da Paz através da Força. Bem-vinda, Sami Yahud. Muito obrigado. Fleur, você veio de Tel Aviv num dia chuvoso. Por favor. Esse é o jeito britânico. Com certeza. Agora você se sente em casa, Sami Yahud. Você é muito jovem para tanto ativismo realizado nos últimos anos. Então, talvez volte um pouco para a sua criação no Reino Unido, o que te fez despertar para o trabalho que você faz hoje e se mudar para Israel. Obrigado, Fleur. Os 3 pilares da Paz pela Força resumem minha história e o que compartilho com as comunidades com quem falo. Então isso começa com perspectiva, gratidão e coragem. Então a minha perspectiva era que eu cresci em uma comunidade judaica muito confortável, protegida e unida em Londres, de classe média relativamente. Estudei na maior escola judaica da Europa e sempre tive minha identidade judaica e segurança como garantidas, porque todas as pessoas que conheci até os 16 anos eram judias. Então você vive em uma bolha da comunidade judaica de Londres? De muitas maneiras isso é positivo. Ah, claro. Mas também cega e faz você enxergar o mundo com lentes cor-de-rosa. Só ao sair para o mundo você entende realmente o todo. Não é só essa comunidade judaica protegida e unida. Fui para a faculdade, equivalente aos 2 últimos anos do ensino médio nos Estados Unidos da América, e fui jogado na vida britânica fora de Londres. E isso realmente me deu uma compreensão de como é o mundo. A comunidade judaica não é algo natural. O que criamos para nós em um ambiente autossuficiente também não é natural. Essa perspectiva me abalou e me fez acreditar. Primeiro, preciso entender minha identidade judaica e minha conexão com Israel. Além disso, preciso levar minha segurança a sério e assumir essa responsabilidade. Aprendi kickboxing aos 9 ou 10 anos, mas por um tempo não entendi seu significado ou necessidade. Até que eu saí da minha bolha e percebi: olha, agora eu sou o único judeu neste prédio e não vou começar a esconder isso. Então eu preciso começar a assumir responsabilidade. Sami, o que você quer dizer quando fala que não é natural o que os judeus construíram? Explica melhor isso. Assim como em nossas sociedades ocidentais de liberdade, luxo e abundância, essas coisas não são naturais. A maior parte da experiência humana é marcada por tirania, miséria, brutalidade e guerra. Colonização é uma anomalia na história judaica. Não é natural. O conforto, você quer dizer? A bolha judaica dentro da sociedade mais ampla é um milagre, quase. Somos autossuficientes, ajudamos e frequentamos negócios judaicos, mesmo pagando mais para nos fortalecer. E sempre existe nepotismo. Você pode encontrar um emprego na comunidade judaica. As pessoas não têm essa experiência na sociedade britânica ou americana lá fora, nem de perto. Nós temos. Porque vivemos em comunidades e, infelizmente, no Ocidente. Na minha opinião, o mais perigoso é que a vida comunitária parou e se desintegrou. Quero dizer, veja, nos Estados Unidos, com as igrejas, elas oferecem essa vida comunitária que está faltando. Mas, em geral, a história da civilização ocidental nos últimos pelo menos 50 anos é dessas comunidades, ou comunidades naturais, se desconstruindo. A maioria dos judeus permaneceu nessas comunidades. É isso que você quer dizer? Sim, mas há uma diferença com as comunidades cristãs, que estão nas dezenas, centenas de milhões. As comunidades judaicas, por serem unidas e pequenas, permaneceram juntas no exílio como instinto de sobrevivência. Certo? Então, mas o que eu quero dizer com não natural é que, como eu disse, esses luxos, esses privilégios, essas liberdades e essa abundância não são naturais. Construímos isso por décadas de dificuldades e criamos tecnologias para facilitar nossas vidas. Mais de 100 bilhões de humanos já existiram, mas apenas 1 ou 2 bilhões tiveram algumas das liberdades e abundância que temos hoje.
Ao sair da bolha judaica, percebi que minha identidade era assumida, mas não compreendida. Tirei C em estudos judaicos na maior escola judaica da Europa. Eu realmente senti que eles me ensinaram só depois, eles me ensinaram o quê e não o porquê. Eles não me ensinaram a me apaixonar por isso, só me ensinaram o conteúdo. Né? Troquei hebraico por espanhol assim que pude. Anos antes de me mudar para Israel, assumi essa responsabilidade ao perceber que precisava me integrar à minha sociedade aqui. Você mencionou 3 pilares, sendo um a perspectiva, e compartilhou sua experiência crescendo em Londres. Qual seria o segundo pilar? Perspectiva, gratidão e coragem. Gratidão surge para mim logo após ganhar perspectiva. Adquiri gratidão pela minha segurança com o treinamento e autodefesa, além de gratidão pela minha identidade, minha tribo e meu povo. Passei de estudar na maior escola judaica da Europa para ser quase o único judeu do prédio. Em 2023 viajei pelo mundo, tirei 6 meses de folga do trabalho, fui ao Egito e presenciei isso. Não há qualquer liberdade política. Mulheres não podem nem alugar um quarto de hotel sozinhas, as pessoas não falam o que pensam de jeito nenhum, nem mesmo nas mesas de jantar com a própria família porque tem medo. Então isso é liberdade, um lado da liberdade. Aí você vai para... Financeiramente, em privilégios e abundância, fui ao México. Passei um mês lá. As pessoas são mais felizes do que na Grã-Bretanha, mesmo tendo 10 vezes menos. Sim, acho que há muito tempo estudos mostram que o dinheiro contribui para a felicidade até certo ponto, sem efeito além disso. Como você disse, a gratidão é o maior indicador de felicidade. Se você é grata pelo que tem, isso é puro, que a vote. Na verdade, nossos sábios judeus dizem que o homem rico é quem se contenta com o que tem, um conceito bem judaico. Aqui em Israel somos o exemplo perfeito. Temos uma perspectiva que o Ocidente raramente tem. A maioria dos nossos vizinhos quer nos matar. Seguimos sobrevivendo, prosperando e nos protegendo, graças à gratidão e à consciência de que querem nos matar. Somos gratos por seguir sobrevivendo e prosperando, o que nos traz coragem. Acordar em 7 de outubro sem esperar ser chamado por um comandante para ir ao sul, ou repetir o que fez naquele dia, neste país. Temos histórias de heróis desde os 18 anos. Minha geração já era questionada antes de 7 de outubro. Temos essa perspectiva e gratidão pela nossa existência aqui, que parecia abalada em 6 de outubro, mas ficou provado que não, e eu realmente acredito nisso. Por exemplo, quero dizer, parece que todas as grandes cidades deste país estão se tornando mais francófonas com o passar dos dias. E eu estava conversando com um amigo sobre isso outro dia. Eu realmente acredito que é por causa da perspectiva que os judeus franceses têm e que os judeus canadenses, americanos e britânicos não têm, que é, eles foram ocupados pelos nazistas. Na memória viva, eles se lembram de como é ter que se esconder em um celeiro ou se esconder no subsolo. Os judeus britânicos, australianos, você sabe, não conhecem isso tão bem. Na França, a situação piorou, antecipando o que pode ocorrer no Reino Unido. Os judeus franceses também ficaram mais religiosos. Tenho família lá e eles perceberam que Israel é seu lar. Sou muito grata à imigração francesa por trazer bons restaurantes, padarias, produtos de panificação e melhor moda para Tel Aviv. Mas, Sami, conte o que sua organização faz agora que já entendemos seu propósito. O que exatamente a Paz através da Força faz? Então, Com esses 3 pilares, Paz através da Força existe como uma organização, certo? Seu impulso para um movimento de mudança cultural, de uma cultura sem identidade na diáspora. claro, Na diáspora e no mundo todo, vemos os mesmos problemas em cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Temos essas bolhas e alarmes de foguetes, mas fora isso, sentimos nossa bolha de luxo. Para mudar a cultura de uma de falta de identidade, de direito e conforto, para uma de gratidão e responsabilidade, prestação de contas e orgulho da nossa identidade. E eu acho que é isso que está faltando, na verdade, estávamos falando sobre isso mais cedo, lutar para reagir contra o que estamos vendo, o declínio que estamos vendo em nossas culturas, em nossas sociedades. Isso começa de baixo, não de cima. Temos tentado fazer grandes mudanças e tentar promover a proteção das nossas culturas de cima para baixo. Quando percebemos que algo não funciona e buscamos soluções,
Acredito que agir de cima para baixo tira uma parte importante da responsabilidade e prestação de contas do indivíduo. Você está em casa com seus filhos, tem um emprego, trabalha como advogado ou padeiro. Você pode agir no dia a dia para mudar nossas culturas. Então você viaja pelo mundo conversando com comunidades judaicas. Eu vi que você também faz muito trabalho em campi universitários. Alguns dos seus vídeos viralizaram, mostrando como você enfrenta os haters, os que tentam deslegitimar. Qual é o cerne da sua mensagem? Quando se trata dos judeus, uma grande parte do meu problema com a forma como a mensagem judaica é divulgada hoje em dia, essa é a mensagem típica recebida pelas comunidades judaicas. Estamos lutando contra o antissemitismo, e eu não acho que você possa realmente combater o antissemitismo se não estiver lutando contra a sua própria fraqueza primeiro. Então, toda a litigação, as batalhas políticas e tudo o que acontece nos bastidores são trabalhos reais e essenciais. Mas sem fortalecer os judeus e nos ensinar a amar nossa identidade e a defendê-la, isso não será tão valioso quanto deveria ser. Eu concordo com isso. Porque, se não pudermos, se não conseguirmos defender isso, se estivermos andando pelo campus e as pessoas nos insultarem, e não conseguirmos enfrentá-las, mesmo que seja só verbalmente e fisicamente, apenas parados, não falo de brigar. Assim, as pessoas não levam nossa luta legal ou política a sério e ela não resiste ao tempo. Se ensinarmos nossos filhos a serem confiantes e formidáveis, Orgulhosos. e na verdade, O principal problema de muitas dessas crianças é não saberem de onde vêm. Estão sendo atacadas em um vácuo. Elas nem sabem quem são, nem conhecem a beleza da própria identidade, do próprio povo, da própria tribo. Concordo, é importante se conhecer para lutar pelo seu espaço. Como você faz isso? Reeducar a diáspora vai às escolas, então eu dou perspectiva às pessoas, certo? falo sobre perspectiva e isso. Grande parte da cultura judaica foca em gratidão e coragem. Cada figura de destaque na Torá, seja homem ou mulher, sua história é de coragem por sua fé. Seja Esther diante do rei, Moshe diante do faraó ou Nachshon entrando no Mar Vermelho para salvar seu povo. Antes que o mar se abrisse, antes que qualquer outra pessoa tivesse coragem de fazer isso. Cada história é uma história de coragem em nome da nossa fé, do nosso Deus e do nosso povo. E é isso que está faltando. Eu não acredito que você possa ter coragem, no entanto, sem essa identidade, como você disse, se você não tem algo em que acreditar, pelo que você está lutando afinal. Esse trabalho não é grande demais? Sam, você quer mesmo promover uma mudança cultural? Acho que começamos pela educação. Eu concordo completamente com você, mas existem tantas comunidades e organizações diferentes, e sabe, com identidades diferentes. Por onde começar, Sami? Eu adoro essa pergunta. O trabalho não é grande demais? E sabe de uma coisa? É um grande trabalho, por isso muitos olham de cima para baixo. Assim como as estruturas das sociedades e nossas organizações que sempre estiveram lá para nós. Os governos deveriam servir ao povo, não deveria ser o contrário, embora isso esteja mudando na maior parte da Europa para algo parecido com o que estamos vendo no Irã. As pessoas serviram ao regime islâmico tirânico. Isso é tirania. O povo serve à tirania. Em uma sociedade que valoriza a liberdade, deveria ser o oposto. As pessoas buscam resultados rápidos, mas não vemos isso. Estamos vendo incompetência, e na verdade estamos vendo traição por parte dos governos. Não preciso te contar sobre a situação no Reino Unido, mas estamos vendo traição. Não é só incompetência. Então, quando a traição vem de cima, a única resposta é de baixo para cima. E se conseguirmos inspirar as pessoas a perceberem, antes de tudo, que na verdade não é tão difícil quanto parece. Mudar minha perspectiva me fez entender que a vida é preciosa e que a principal função do nosso cérebro é garantir nossa sobrevivência e segurança. Essa estrutura natural do nosso cérebro e sistema nervoso é quase um obstáculo na sociedade ocidental. Normalmente não pensamos na nossa segurança. É verdade, as pessoas não foram ensinadas a não se preocupar com a sua segurança mais básica, porque você acredita que está vivendo em uma era e em um mundo onde isso é garantido para você pelo seu governo. O que você está dizendo é que não é assim, que você não deveria confiar nisso. Claro que não. Vivemos na ilusão da paz após décadas de estabilidade, mas isso não garante tempos pacíficos. Certo? Bem, não aqui, mas e no Reino Unido, de onde você vem? O que diz a eles? Eles enfrentam uma ameaça que muitos nem querem ver. Mas eles veem,
Eles veem e veem lentamente que os dominós estão caindo, que eles estão vendo. Não é só incompetência do governo, é traição. É mais do que incompetência. Eu não quero entrar em todos os detalhes horríveis do que está acontecendo no Reino Unido, mas o povo britânico está começando a perceber isso. Usando o povo judeu como exemplo, o jogo Aston Villa x Maccabi Tel Aviv. A polícia prefere mentir sobre judeus e torcedores israelenses, nos chamando de violentos, em vez de enfrentar o problema dos islamistas assassinos nas ruas. Então todos são covardes, Sami Yehud. Os governos estão capitulando porque são covardes, porque são fracos, ou porque foram comprados e são corruptos. Então, eles são corruptos ideologicamente porque são covardes, ou foram pressionados a serem corruptos ideologicamente? E isso só me faz voltar ao ponto central da paz. Por meio da força, é mudar a mentalidade das pessoas no dia a dia sobre a diferença que elas podem fazer, o impacto que podem ter e como podem criar seus filhos. Só preservamos o futuro dos nossos filhos através de A, acreditando que é possível para nós fazermos isso, tomarmos o controle disso e B, realmente mudando nossa perspectiva da realidade. Ao acampar um fim de semana, você percebe como os luxos do dia a dia são frágeis e quase impossíveis. Só a proteção contra a chuva e o frio, o colchão confortável, a capacidade de pedir comida, todas essas coisas, elas realmente nos deixam mais burros. Não acho isso. Viver com conforto não torna a sociedade menos inteligente, só indica que assumimos certas coisas como garantidas. Como você disse, está falando de forma geral e em conceitos, mas qual o seu conselho? O que recomenda aos pais? Principais atividades para fazer com seus filhos. Primeiro, é preciso coragem, considerada a virtude suprema por Aristóteles. Sem coragem, nada se faz. Sem Coragem, todas as outras virtudes não existem. É preciso coragem para ser gentil em uma situação em que você preferiria descontar em alguém, por exemplo, é preciso muita coragem para fazer isso. Acredito que muitos pais e adultos hoje deveriam se olhar no espelho e perguntar: criei filhos mimados e cheios de direitos ou orgulhosos macabeus? Sou um desses mimados cheios de direitos? O que posso fazer sobre isso mais detalhadamente? Posso parar de adiar o despertador, deixar de ser vítima e começar a ser grato? Oração judaica Modiani. Agradeço a Deus por devolver minha alma hoje cedo. Não era isso que o sionismo tratava no início do século passado? Era assim que os sionistas pioneiros falavam. Chega de sermos guiados por ou vítimas de quaisquer governos, quaisquer países em que vivemos. Vamos retomar nossa autodeterminação. Vamos assumir nossos próprios destinos em nossas próprias mãos. Assim, este país foi novamente construído como Estado soberano na terceira vez da história judaica. É disso que você está falando sobre pegar os conceitos que foram a força motriz por trás do sionismo e agora aplicá-los de alguma forma à existência na diáspora, não é? De certa forma, nunca pensei dessa maneira. É assumir responsabilidade, ser grato por existir como judeu e pela chance de retornar à terra ancestral. Então, esses conceitos de responsabilidade e gratidão, com certeza. Mas também os judeus devem ser a luz para as nações, certo? E eu acredito que isso funciona nos dois sentidos. Então, se os judeus são o completo oposto do que deveriam ser, se somos arrogantes, não sabemos quem somos e buscamos aceitação e assimilação, somos invejosos e totalmente divididos, nada unidos. Quantas federações existem só na Flórida, por exemplo? Acredito que o restante do mundo e as nações também serão assim. Se estivermos unidos, orgulhosos de nossa identidade, corajosos em nossa moral e com limites claros, então sim, eles também serão. Não acredito que todos os judeus vão simplesmente mudar para Israel. Não acho que seja isso. Acho que você fala de engajamento, orgulho, identidade e capacidade de lutar. Estamos enfrentando e combatendo a nova onda moderna do antissemitismo. Então, o que você está dizendo é: assumam responsabilidade por si mesmos, saibam quem vocês são e revidem. É isso que você está dizendo? Sim, basicamente. Mas, como disse antes, combater o antissemitismo não se faz sozinho, pois é um sintoma, não o problema. O problema é que eles não conhecem os judeus, não nos odeiam por saberem tudo sobre nossa história.
Eles sabem sobre si mesmos, sabem do seu ressentimento, sabem que são invejosos, sabem que estão desanimados e desmoralizados com sua própria identidade, ou com seu próprio futuro ou passado. Então, os judeus são bodes expiatórios? Os judeus viram bodes expiatórios, ou seja, o ódio a eles é sintoma, não o problema. Então, se nós atacarmos o sintoma, não será tão produtivo quanto poderia ser. O problema, eu acredito, é a fraqueza, e toda essa inveja, ressentimento, tudo isso eu acredito que vem de um lugar de fraqueza. À medida que a sociedade piora, é como o canário na mina de carvão. Quanto mais ela desce, mais difícil fica para o canário respirar. Se aprendermos a combater o declínio pela mina de carvão, em vez de focar na dificuldade de respirar. Usando essa analogia, acredito que teremos mais sucesso e que essa mina de carvão proverbial representa a fraqueza na cultura. Esse conforto, complacência e a falta de gratidão pelas liberdades básicas. Se começarmos a assumir responsabilidade ativa por preservá-las, preservar nossas culturas e defender nossos valores, então eu acredito que as pessoas começarão a mudar o rumo das coisas. Além disso, tornar nossos filhos mais resilientes, ao que me parece. Não costumo criticar organizações individualmente, mas nossa liderança não torna nossos filhos mais corajosos, formidáveis ou valentes. Como você faz isso? Ensine a eles autodefesa, porque, como eu disse, a prioridade número 1 do nosso cérebro é sobrevivência e segurança. E Deus nos deu, a maioria de nós, 4 membros. E eu acho que uma das coisas mais puras que você pode fazer com esses 4 membros é aprender a proteger todos os órgãos vitais entre eles. Eu sou tendencioso, ensino autodefesa, mas é essencial. Você pode dizer isso sobre a sociedade israelense. É exatamente isso que ela faz, com nossos filhos indo para o exército, com nossos filhos sendo capazes de se defender. E o que você está dizendo é que essas lições agora deveriam ser transportadas, exportadas para as comunidades da diáspora. Aprenda a se defender, aprenda a saber quem você é, e então ninguém vai mexer com você, ou pelo menos é menos provável que mexam com você. Com certeza, aqui na maioria das vezes não há escolha, nós temos que nos defender. Acho que na diáspora está assim mesmo. Mas não podemos esperar até que não haja escolha, porque se esperarmos até não ter escolha, já vai ser tarde demais. Certo? Se conseguirmos superar a curva e superar o declínio, e começarmos a lutar contra o declínio antes que ele atinja o fundo do poço, então podemos vencer essa curva. Como diz o ditado, homens fortes criam bons tempos que geram homens fracos, e assim, tempos difíceis. Muitos vão perguntar, já que há várias mulheres neste podcast. E as mulheres? Acredito que há grandes problemas envolvendo homens e mulheres na sociedade, tanto individualmente quanto juntos. Mas eu acho que você começa a combater os problemas das mulheres combatendo os problemas dos homens. Muitos problemas que vemos nas mulheres são causados por homens fracos. Devemos ensinar aos homens a assumir responsabilidade, não reclamar, parar de se fazer de vítima e jogar a Xbox. Assim, podemos começar a mudar, ser corajosos e defender nossos valores. Concordo com tudo o que você disse, mas fico triste ao pensar que nós, pessoas judias, sempre precisamos lutar pela nossa existência. Se entendi, você disse que devemos ensinar o mundo a fazer o mesmo. Mas é uma pena que já estejamos em 2026 e ainda tenhamos que lutar pela nossa existência. Legitimidade, sabe? E é simplesmente triste que o mundo ainda não tenha aprendido suas lições. É assim que eu vejo, mas acho que você está certa. A única coisa a fazer é lutar. Eu, de certa forma, concordo com você que é triste, mas também, no fim das contas, nunca vamos evoluir além de sermos animais. E nós somos animais tribais. Reduzir Até a inteligência artificial controlar tudo e vivermos na Matrix. Mas no fim, somos animais tribais. A exclusão do outro existe nesse contexto, e precisamos perceber de onde viemos e que não podemos simplesmente ignorar todas as nossas tendências naturais. Devemos levá-las em conta, compreendê-las melhor e utilizá-las para prosperar nas sociedades que criamos. Sim, eu concordo com isso. Bem, Sami, foi realmente maravilhoso ter você aqui. Conversa muito interessante. Boa sorte com todo o trabalho incrível que você está fazendo na diáspora. Sami Yehudi, paz pela força. Obrigada por participar. Muito obrigado, Flair.